Alô galera goiana, alô galera colorada, alô galera do Tricolor, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Abrindo a fase quartas de final do Campeonato Goiano, no estádio Jonas Duarte, debaixo de um temporal, Anápolis e Vila Nova empataram por 0-0. As duas equipes voltam a se enfrentar no outro final de semana, no estádio Anésia Brasileiro Alvarenga, no jogo que vai definir um dos semifinalistas do Campeonato Goiano de 2023. Neste vídeo eu vou fazer uma análise do que foi este confronto lá em Anápolis, tá bem? Então, logo depois da vinheta de abertura, eu trago os detalhes para vocês deste empate entre Anápolis e Vila Nova. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal, que satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever. Deixe aí aquele like para fortalecer o nosso trabalho. Ative as notificações. Se você quiser comentar, fique à vontade. Se quiser compartilhar com seus amigos, a sua atitude é muito bem-vinda. Quem está conosco aqui no Futebol 62 é a Lutei Magazine, que tem uma completa linha de produtos. Lá você encontra moda em geral, você encontra utensílios de cama, mesa e banho, papelaria, bijuterias, calçados. A Lutei Magazine também está no Instagram com o perfil @Lutei Magazine, como aparece aí no banner. No WhatsApp 99402-7562, a Lutei Magazine oferece a análise de Anápolis 0, Vila Nova 0 pelo Campeonato Goiano de 2023. Vamos dividir o jogo em dois momentos, em que pese não há tanta diferença assim entre os dois momentos, pelo menos na minha visão. Um momento ali até por volta dos 35 minutos, quando começou a chover de maneira mais forte, né, quando o gramado começou a ficar alagado lá no Jonas Duarte. E um outro momento depois disso. Então, nós tivemos um jogo no início onde os ataques eram dominados muito facilmente pelas defesas. O Vila Nova controlava o ataque do Anápolis com tranquilidade. A defesa do Anápolis também não passava sustos com o ataque do Vila. Então era aquele jogo, muita falta, vários e vários passes errados, bola saindo para a lateral toda hora. Um jogo de uma qualidade técnica que deixou muito a desejar. Então, o Vila, por que a gente pode cobrar mais do Vila? Porque o Vila é uma equipe que tem um orçamento bem diferente do orçamento do Anápolis e é uma equipe que se prepara para uma competição muito maior. O Vila Nova vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, vai estrear na Copa do Brasil na semana que vem, vai estrear na Copa Verde nessa semana. Então, o time colorado, eu cobro mais por isso. E eu senti falta outra vez do trio de criação do Vila: Lourenço, Marlone, Guilherme Parede, jogadores com atuação muito discreta, vamos dizer assim. Então o Vila não conseguia criar, o Anápolis também não, ficava aquele jogo de meio campo muito faltoso e de pouca qualidade técnica. O lance mais lúcido do primeiro tempo foi aquele, inclusive, que gerou muita reclamação por parte do Vila, uma enfiada de bola do Souza para o Neto Pessoa. Ele caiu na grande área e pediu a penalidade. O passe do Souza foi muito bom, né? Muito bom naquela jogada. Foi o passe diferenciado do jogo que tivemos, foi aquele. O Vila errava muito essa última bola. Em alguns momentos o desenho, a jogada se desenhava muito interessante, mas faltava esse último passe. O Lourenço errou esse último passe, o Guilherme Parede errou esse último passe e o Vila acabava não conseguindo criar. Aí veio a chuva muito forte. No final ali do primeiro tempo praticamente não tinha jogo. Até acho que o Eduardo Tomás deveria ter parado o jogo, porque não faz sentido você colocar os jogadores para atuarem numa situação daquela. Acabou o primeiro tempo, o intervalo teve 60 minutos, né, uma hora de intervalo. Depois veio o segundo tempo, funcionários do Anápolis raparam o campo com rodo mesmo, para tirar aquele excesso de água. E tivemos um segundo tempo onde o Vila teve mais iniciativa de buscar o gol, mas também não teve grande pontaria. Tanto é que o goleiro do Anápolis não fez nenhuma grande defesa, não fez nenhuma intervenção importante no jogo.
Então eram bolas que ficavam ali passando na área do Anápolis, que passavam finalizações que poderiam ter sido melhores, mas o Vila não conseguia abrir o placar. E o Anápolis muito tímido no setor ofensivo. Para quem jogava em casa, para quem tinha necessidade de tentar criar alguma vantagem para o jogo da volta, eu achei a equipe do Anápolis muito tímida. Então, o resultado de empate não incomodava nenhum dos dois times. Este foi um aspecto que eu observei no jogo. O Anápolis não estava incomodado com o Vila Nova, com 0 a 0, e o Vila também não estava incomodado com 0 a 0. Então as duas equipes, vamos dizer, elas estavam bastante confortáveis em deixar a decisão do confronto para o jogo da volta. O Vila, por jogar dentro de casa, e o Anápolis por temer vir para Goiânia com alguma desvantagem. Então, o 0 a 0 me parece que satisfez as duas equipes. O Anápolis segue invicto contra as equipes da capital, o Vila Nova segue sem vencer as principais equipes do campeonato, em que pese o Vila fez a maioria desses jogos fora de casa. Então agora a decisão vai ficar aí para o jogo da volta. No Vila, eu gostei da organização defensiva. O Vila controlou o Anápolis com muita facilidade. E este vem sendo o grande mérito do Vila nesse estadual até agora. É um time que se defende bem. É um time que defensivamente sofre muito pouco. Já ofensivamente, o Vila, quando pega essas equipes de mais potencial, com exceção do Atlético, que o Vila conseguiu criar bem, o Vila não tem conseguido criar grandes jogadas, não tem conseguido ter uma eficiência ofensiva. Sofreu muito os dois jogos contra o Anápolis nesse sentido, contra o Craque, contra o Goiás, contra a Aparecidense. Em todas elas, o ataque do Vila foi um ataque muito inoperante, né? O que faltou? Está me passando uma palavra pela cabeça aqui. Faltou agressividade. O ataque do Vila não consegue agredir os bons times do campeonato, à exceção, como eu citei, foi o jogo contra o Atlético. Naquele jogo, sim, o ataque do Vila funcionou, fez 2 gols e o Vila poderia ter feito até mais. Gostei ontem do Gelado, lateral esquerdo. Não fez uma partida brilhante, mas ele vem tendo uma regularidade boa. E isso é bom, especialmente para defensor, né? Você ter esta boa regularidade. Então, um 0 a 0 justo, um 0 a 0 merecido. O lance do pênalti, para falar, é um lance polêmico, é um lance em que a imagem não te dá, pelo menos para mim, ela não te dá uma nitidez se houve ou se não houve a falta. Eu trabalhando no jogo, lá pela Band News FM, eu não tive a convicção de que foi pênalti. Esse é um ponto. Eu não vi o toque do zagueiro do Anápolis no defensor do Vila. Procurei esse toque com o joelho direito ali na altura do tornozelo do Neto, não vi. Procurei esse toque com o joelho esquerdo do zagueiro na coxa do Neto, também não tive essa convicção desse toque. Então, para mim, pênalti é algo que você tem que ter muita convicção para marcar. E eu não tive essa convicção no lance, por isso afirmei lá na transmissão e afirmo aqui também que eu não daria o pênalti. Mas reconheço a polêmica do lance, reconheço quem entende que foi pênalti, porque é realmente um lance complicado, é um lance difícil. Agora, num lance onde divide opiniões, é difícil você criticar o árbitro por conta disso. Lógico que o Eduardo Tomás tem um histórico de reclamações do Vila em relação a isso. Quando acontece algo assim, quem já carrega um certo histórico acaba sendo ainda mais reclamado. Mas eu não tive a convicção de que foi pênalti. Mas você, torcedor, fique à vontade. Se você acha que foi pênalti, poste aí, o espaço aqui é completamente teu, tá bem? Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência, fique à vontade aí para os comentários e até a próxima.